Olá, pessoal! Aqui na lição 15 falaremos sobre resenha crítica. Ok. Quem é a resenha crítica? É um texto em que aparece uma narração sobre um produto cultural e ao mesmo tempo você tem o posicionamento do autor. Então aqui o autor pode colocar a opinião dele. É uma avaliação que ele faz, um pensamento, um aprofundamento sobre uma determinada obra. Esse produto cultural pode ser um show, pode ser um livro, pode ser uma peça teatral, pode ser um filme. Então o autor vai trazer a visão dele sobre essa obra. Ele vai contando sobre a história, num pequeno resumo, e esse resumo pode aparecer. Primeiro, ele fala um resuminho da obra e depois o posicionamento, mas geralmente o autor vai colocando os fatos da história e opinando ao mesmo tempo. É importante a existência da resenha crítica porque muitas pessoas preferem fazer a leitura da resenha primeiro antes de ver a obra, por exemplo, ou até depois de ver a obra, ela quer ver o posicionamento de outras pessoas para comparar com o dela, né? Se gostou ou não daquilo que foi visto, certo? Elas são publicadas em revistas, em jornais impressos e digitais, e hoje você encontra muitas resenhas também através de vídeo, principalmente em plataformas como o YouTube. Lá tem muita gente que faz as resenhas e vão contando sobre o que eles acharam dessa obra. Então vamos lá. Acompanha comigo aqui. Características do gênero: presença de avaliação crítica dos pontos principais, né? Então pode ser positivo ou não da obra em questão. A apresentação do posicionamento crítico já no início da resenha, tá? Então ele já vai opinando. Alguns poucos autores colocam depois esse posicionamento, né, de apresentar a obra, mas a maioria no início. Apresenta detalhadamente, né, as principais informações da obra resenhada. Predominância da linguagem denotativa, literal, né? Então não tem linguagem subjetiva aqui, ela é bem clara. Texto de natureza informativo argumentativo. Uso da variedade padrão da língua, porém a linguagem deve se adequar ao público-alvo. Então, norma padrão, mas a linguagem, né, se vai usar mais palavras rebuscadas ou não, qual é o estilo, vai depender ali para qual público ele está escrevendo. Página 117, vamos fazer a leitura comigo aqui desse texto, tá, que fala sobre um determinado filme. Muito bem. Até o juízo final é em família. No ótimo Os Simpsons, o filme, Homer perde a cabeça por um porco e aprende que não há melhor lugar que seu lar. Melhor e mais longeva série animada da história da TV, Os Simpsons chegaram ao cinema cercados de expectativa. Não é fácil surpreender o público depois de 400 episódios que ajudaram a definir a cultura pop nas últimas 2 décadas. Mas a fita deu conta do recado. Além de acrescentar uma nova dimensão à série, Os Simpsons, o filme, é uma excelente comédia, com roteiro enxuto e ritmo perfeito, que custou 75 milhões de dólares e se pagou em 3 dias de exibição. Ponto para a trinca responsável pela produção. Matt Groening, criador da série, James Brooks e Al Jean. O trio acertou ao não tratar o filme como um mero episódio da série estendido em 86 minutos. Nem caiu na armadilha tentadora da autorreferência, entulhando a trama com momentos especiais dos personagens secundários mais famosos. O palhaço Krusty e o terrível Sr. Burns, por exemplo, têm apenas participações modestas. O foco do filme está nos Simpsons e, acima de tudo, em Homer. Ele dá início a uma épica confusão quando adota um porquinho, bicho propaganda do novo sanduíche da lanchonete de Krusty, o gorduroso AVC. Ele se apaixona pelo animal com quem passa o dia vendo TV e se divertindo. Já nasce clássica a cena em que Homer faz o porco caminhar pelo teto da sala cantando porco-aranha, porco-aranha. Quem não curte muito a ideia é sua mulher Marge e o filho Bart, preterido por conta do suíno. Alheio à nova mascote do pai, Lisa apaixona-se por um garoto militante verde e mobiliza a população de Springfield para despoluir o lago da cidade. Mas o perigo mora em casa. Ao tentar se livrar rapidamente de um silo com as fezes do Harry Porco,
Homer despeja tudo no lago, causando uma calamidade ecológica digna de um Simpson. O governo federal decide agir e Arnold Schwarzenegger, presidente dos Estados Unidos, autoriza o chefe da Agência de Proteção Ambiental a isolar a cidade em uma imensa redoma de vidro. Os habitantes revoltados descobrem quem foi o autor da presepada e tentam linchar Homer e a família, dando início a uma odisseia de desacertos que chega ao Alasca. Mas não se deve contar para não estragar a graça. Para alívio dos fãs da série, ao virar filme, os Simpsons não traíram a sua natureza cínica. Perde-se o amigo, mas não a piada. Mesmo tratando de um tema como o meio ambiente, a fita tira um sarro de tudo e todos, sem cometer tiradas grosseiras ou gratuitas. Uma das melhores piadas, que mostra a reação dos bêbados do bar do Moe e dos carolas da igreja diante da desgraça iminente, vai além dos limites de Springfield, fala do ser humano em geral. Em vez de turbinar a animação com técnicas mais modernas, por exemplo, os produtores e roteiristas aproveitaram o formato para dar uma nova dimensão a seu personagem mais emblemático, Homer Simpson, porque gostamos tanto de um sujeito preguiçoso, oportunista e atrapalhado. Homer é um egoísta que quer sempre se dar bem, mesmo que isso signifique atropelar o bom senso e a civilidade. O que o redime e nos conquista é seu profundo e genuíno amor pela família. Se às vezes ele se atrapalha nos papéis de pai e marido, como qualquer ser humano, é também capaz de sacrificar um sonho diante da ameaça de perder essas pessoas. Os verdadeiros protagonistas do filme são os valores familiares. É moralizante, porém jamais moralista. E muito, muito engraçado. Muito bem. Percebam, pessoal, que o autor, ele traz ali um geral da história nessa primeira parte e depois ele coloca muito nitidamente o seu posicionamento. Bom, vamos fazer a questão número 1. Ela diz assim: nos 2 primeiros parágrafos é possível observar uma avaliação a respeito do longa, como podemos classificar essa avaliação e por quê. Então, olha só, se você volta ali nos 2 primeiros parágrafos, ele já fala assim, ó, melhor e mais longa série animada da TV, né? Ele já elogia a série antes mesmo do filme. Aí ele fala que a fita deu conta do recado, fala que acrescentou uma nova dimensão à série, né? Que não caiu na armadilha tentadora de autorreferência, né? O filme é uma excelente comédia. Então, já olhando o texto assim rapidamente, nós já sabemos o caminho para a resposta. Então, ele quer saber qual foi a avaliação do autor. Letra A. Parcial, visto que alguns trechos caracterizam uma depreciação e outros uma contemplação da obra? Não. Tá? Não é essa aqui. Ele elogia a obra, né? Negativa, uma vez que o resenhista não apresenta nenhum ponto favorável à película? Também não, a gente acabou de ler ali. C, positiva, pois toda a argumentação e avaliação são cheias de elogios sobre o enredo e performance do filme. Letra C correta, com certeza. Neutra não é também. Então, questão número 1, letra C. Vamos para a questão número 2. Ao usar a expressão, mas a fita deu conta do recado, o que significa a expressão em destaque? Dar conta do recado. Letra A expectativa atingiu com sucesso o objetivo? Provavelmente que dar conta do recado é conseguir fazer o que se espera. Letra B, conseguiu decifrar o enigma do enredo de forma positiva? Não. Enigma do enredo? Essa palavra enigma não cabe aqui. Descobriu que não atingiu o público de maneira direta? Também não é o que significa ali o que está em negrito. Alcançou de forma parcial o objetivo? Não, também. Então, dar conta do recado é 100%, então é atingir o sucesso. Letra A, da questão 2, ok? E por último, pessoal, nós temos aqui a número 4, quero que vocês acompanhem comigo. Em qual trecho apresenta-se predominantemente uma avaliação do resenhista, né, o posicionamento dele? Ele dá início a uma épica confusão quando adota um porquinho, bicho, propaganda do novo sanduíche. Não, aqui ele só está trazendo informação. B, os habitantes revoltados descobrem quem foi o autor da presepada. Também só trazendo informação. O governo federal decide agir e Schwarzenegger, presidente dos Estados Unidos, autoriza o chefe da agência. Só informação. D. Os verdadeiros protagonistas do filme são os valores familiares. É moralizante, porém jamais moralista. Opinião do autor. Letra D, na questão 4. Ok, pessoal? Finalizem todas as outras questões da lição e nos vemos na próxima. Até lá!